Bastos, Dr. Fernando Loureiro Bastos, já o vejo ali, a partir de Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor doutor Fernando Loureiro Bastos, muito bom dia, boa tarde, já não sei se lá em Lisboa os horários mudaram, não sei, portanto, boa tarde ou bom dia, senhor doutor. Boa tarde. Não ouvimos, aí está o senhor doutor, professor doutor Fernando Loureiro Bastos, ilimitada gratidão pela sua participação aqui no segundo Colóquio Nacional do Ensino de Direito em Angola, realizado aqui na Lunda Norte, ao leste do país, província da Lunda Norte, pela Universidade do Luís Nkondo. Senhor doutor, eu vou passar em seguida a ler o seu currículo vitae, portanto, vou ler aqui o que é que está aqui. O professor doutor Fernando Loureiro Bastos, licenciado em Direito em 1984, grau científico, professor doutor, título acadêmico, doutor, categoria docente, professor associado, categoria científica, professor doutor, trabalho que desempenha vice-presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pois universidade ou instituição, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, portanto, é o que já disse, linhas de pesquisa que o professor doutor desenvolve, portanto, aí as 3 investigações mais importantes realizadas ou atividades profissional desempenhada nos últimos 5 anos, portanto, pelo professor doutor Fernando Loureiro Bastos, vice-presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenador do Grupo de Investigação de Direito Internacional e Europeu do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, portanto, investigador principal do Centro de Investigação em Direito Público da mesma Faculdade de Direito, portanto, da Universidade de Lisboa, portanto, também, claro, licenciou-se em Direito, está aqui, mestre em Direito, grau de mestre em Direito, cursos que ministrará no programa que se propõe. Portanto, aqui entendo eu que o professor doutor irá ministrar, é isso que está aqui, cursos que ministrará, irá ministrar o mestrado em Ciências Jurídicas Forenses, pois Ciências Política, Guia de Estudo da Associação Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu vou passar agora em seguida a palavra ao professor doutor. Os estudantes estão aqui à espera desta partilha de conhecimentos. Muito obrigado, professor doutor. Muito obrigado. Portanto, gostava de, antes de mais, cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, professor doutor Domingos da Silva Neto. Gostava de agradecer este convite para participar ao magnífico reitor da Universidade do Luís Nkondo, professor doutor Carlos Pedro Claver Ioba, e também ao decano da Faculdade de Direito, professor mestre José Mateus Francisco. E a primeira coisa que gostaria era de dar os parabéns pelos 10 anos que se cumprem agora do funcionamento da Faculdade de Direito. Eu sinto-me muito honrado por participar neste segundo colóquio nacional sobre o ensino do direito em Angola, e este convite resulta seguramente da atividade que tem sido desenvolvida pelo Instituto de Cooperação Jurídica e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nos últimos quase 20 anos em Angola e quase mais de 30 anos neste momento em outros países de língua oficial portuguesa. Estou aqui na condição de presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Há bocado na apresentação esse dado estava desatualizado, e sucedi neste cargo
há cerca de 1 ano e alguns meses ao professor Dr. Dário Moura Vicente, que durante 12 anos desempenhou esta função e durante estes 12 anos contribuiu para aquilo que é a cooperação que nós temos hoje, não só em Angola, como também em outros países de língua oficial portuguesa, e nomeadamente países lusófonos africanos de língua oficial portuguesa. Eu vou dividir a minha intervenção em 2 partes. Em primeiro lugar, alguns factos sobre a cooperação prosseguida pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa através do seu Instituto de Cooperação Jurídica e, em segundo lugar, algumas ideias sobre a forma como deve ser prosseguida a cooperação jurídica com os países africanos lusófonos. Em primeiro lugar, a atividade de cooperação jurídica tem lugar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa através do Instituto de Cooperação Jurídica. E em conformidade com o artigo 68 dos Estatutos da Faculdade, o Instituto de Cooperação Jurídica é o serviço que centraliza e desenvolve as atividades de cooperação da Faculdade com quaisquer instituições internacionais e de outros países e comunidades. As atividades de cooperação jurídica têm sido desenvolvidas há mais de 3 décadas e nós comemorámos o ano passado 30 anos de cooperação com a Faculdade de Direito de Bissau e com a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Portanto, temos uma longa experiência de cooperação jurídica e de cooperação jurídica com países de língua oficial portuguesa, nomeadamente em África. Em 2021, a cooperação é conduzida no âmbito de 37 protocolos de cooperação que estão em vigor. Nós temos 2 protocolos com a África do Sul, temos 9 protocolos com Angola, Universidade Oscar Ribas, 2009, Faculdade de Direito da Universidade Madonfo Manoame do Lubango, 2010, Faculdade de Direito da Universidade 11 de Setembro, Cabinda, 2010, Instituto de Formação Avançada de Executivos, 2011, Faculdade de Direito da Universidade Catayal Guila de Benguela, 2011, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, 2015, Universidade Técnica de Angola, 2017, aqui com a nossa Faculdade Anfitriã, 2018, e um novo protocolo, que é o mais recente, que foi a renovação do protocolo com a Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos, agora ainda em março de 2021. Depois temos 4 protocolos com Cabo Verde, 3 protocolos com a China e Macau, um protocolo com a Guiné-Bissau, um protocolo com os Estados Unidos da América, 7 protocolos com Moçambique, 3 protocolos com São Tomé e Príncipe, 3 protocolos com Timor-Leste e 4 protocolos com Goa e União Indiana. Portanto, a nossa atividade de cooperação é uma atividade de cooperação que abrange todos os locais onde se fala português e onde há vestígios de cultura jurídica de origem portuguesa, como é o caso daquilo que ainda acontece na União Indiana, no estado de Goa, onde desenvolvemos alguma atividade, não em língua portuguesa, mas em língua inglesa, mas de qualquer forma é um local onde ainda há uma base jurídica que foi deixada pela presença portuguesa nesse local. Relativamente a atividades, em 2020 gostávamos de dar alguns dados. Quantos alunos beneficiaram, ou quantos alunos é que foram integrados nos nossos projetos? Nós tivemos quase 900 alunos nos nossos projetos em 2020, 20 em curso de doutoramento em Moçambique, depois em curso de mestrado quase 300 alunos, em curso de pós-graduação mais de 300 e em curso de licenciatura 271.
E, portanto, quando nós distribuímos estes dados pelos locais onde tivemos atividade do ano passado, são 212 em Angola, 39 em Cabo Verde, 341 na Guiné-Bissau, 91 na União Indiana, 204 em Moçambique e 5 em Timor. E, portanto, se nós olharmos para as atividades que desenvolvemos o ano passado em Angola, com todas as particularidades que o ano 2020 teve e com todas as particularidades que o ano 2021 está a ter, que são realmente muito diferentes daquilo que nós fazíamos. Uma das coisas que temos orgulho na cooperação que desenvolvemos ao longo de 30 anos é de estar nos sítios, de ter contacto pessoal com as pessoas. Eu próprio já vivi 2 anos em Moçambique, 4 anos na Guiné-Bissau, 1 ano e meio na África do Sul, ao abrigo destas atividades de cooperação. E fui a Angola, basicamente a Luanda, e ao Uambo mais de uma dúzia de vezes ao longo dos anos. E, portanto, agora tenho muita pena de não ter sido ainda possível, nesta nova qualidade de Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica, de me deslocar aos vários locais com os quais nós temos atividades de cooperação. Mas, como dizia, no ano 2020, em Benguela, tivemos o primeiro curso, temos atividades no âmbito do primeiro curso de Direito de Transportes, em Cabinda, no âmbito do primeiro curso de mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e do primeiro curso de mestrado em Ciências Jurídico-Civis, no âmbito do primeiro curso de mestrado em Ciências Jurídico-Forenses e do segundo curso de mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais, e no Lubango, ao abrigo do terceiro curso de mestrado em Ciências Jurídicas. Este ano passado, e este ano já durante o primeiro trimestre, tivemos uma atividade no Uambo, que foi a realização de um curso de pós-graduação sobre regime jurídico da prevenção e da luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e o crime organizado. E este curso teve uma frequência na primeira edição, de cerca de 100 formandos e na segunda edição de mais de 50 formandos. E estou a destacar este curso porque ele era sobre uma matéria que nos foi pedida como sendo uma matéria estratégica no ensino do direito em Angola. Também há um terceiro aspecto, em termos de factos, que me parece importante, que é a atividade editorial. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, neste âmbito da cooperação, tem uma coleção chamada Coleção de Estudos de Direito Africano, e é uma coleção que neste momento tem 37 volumes publicados e um volume em participação, em preparação. E durante o ano de 2020 conseguimos publicar 2 volumes, Direito dos Transportes de Angola, com a coordenação dos professores Paulino Lucamba e Manuel Januário da Costa Gomes, em 2020, portanto, e uma obra que é a institucionalização do poder tradicional em Angola, que é da autoria do professor João Valeriano, decano da Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos. E na atividade editorial temos também os chamados outros, que têm 4 volumes publicados, um em preparação, mas distingo que o ano passado, ao abrigo das comemorações dos 30 anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, se publicou um livro de estudos, com 38 artigos sobre direito moçambicano, 24 da autoria de professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 14 da autoria de professores da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. E trata-se de um volume de mais de 1000 páginas, estamos a falar de 1080 páginas, e este volume é um contributo significativo para aquilo que é uma visão atualizada do direito
da ordem jurídica moçambicana. Mas depois destes factos, eu gostava de passar à segunda parte da minha intervenção, e esta segunda parte é sobre ideias como deve ser, como é prosseguida a cooperação jurídica da Faculdade de Direito e do Instituto de Cooperação Jurídica. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, aliás, até no seguimento das intervenções que fui ouvindo, nomeadamente do senhor, Sua Excelência, o senhor Secretário de Estado e do professor Raul Araújo, que saúdo e com quem já tive muitos contactos ao longo dos anos, é a necessidade de se fazerem atividades de formação que sejam atualizadas e que sejam adequadas aos interesses do destinatário. E, nesse sentido, eu gostava de dizer que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem um corpo docente que é capaz de responder a todos os desafios que sejam propostos em termos de formação pós-graduada. A formação pós-graduada aqui em pós-graduações, mestrados e doutoramentos. E porquê é que eu posso dizer isto com esta segurança? Posso dizê-lo porque a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, neste momento, tem 130 professores doutorados. E, portanto, os meus colegas são professores que são capazes de cobrir todas as áreas em que é necessário fazer formação jurídica. Nós temos o nosso corpo docente distribuído em 4 áreas: ciências jurídicas, ciências jurídico-políticas, ciências jurídico-económicas, ciências histórico-jurídicas. Mas a verdade é que hoje em dia é possível dizer que nós encontramos um ou mais professores que se dedicam a áreas muito diversificadas e, portanto, é perfeitamente possível nós respondermos àquilo que sejam os desafios que nos sejam postos em termos de formação jurídica e formação jurídica em termos de cooperação com os países de língua oficial portuguesa. Em segundo lugar, gostava de dizer que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é dinâmica na forma como aborda a formação pós-graduada. E, portanto, nós organizamos cursos de mestrado e de doutoramento de acordo com o modelo clássico, isto é, cursos de mestrado e doutoramento virados fundamentalmente para a investigação e para a criação de quadros para o corpo docente das universidades, mas organizamos pós-graduações adequadas à formação de juristas em matérias consideradas necessárias à compreensão da dinâmica das ordens jurídicas. E um exemplo disso é aquilo que eu acabei há pouco de dizer, que foi a nossa experiência de organizar 2 edições de uma pós-graduação em prevenção e luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e o crime organizado. E neste momento estamos a organizar um curso de mestrado com a Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos, baseado nestas 2 pós-graduações e em que queremos ser inovadores. Portanto, queremos conjugar aquilo que é a vertente da investigação científica e também da formação profissional. E, portanto, é um modelo relativamente diferente daqueles que temos seguido em outras formações de nível de mestrado, mas é a possibilidade de transmitir conhecimentos e formação profissional em relação aos mestrandos e, simultaneamente, permitir que depois venham a fazer a investigação para uma dissertação de mestrado. E, finalmente, em terceiro lugar, gostaria de salientar aquilo que tem sido absolutamente essencial nos nossos mais de 30 anos de cooperação com países de língua oficial portuguesa e, nomeadamente, com Angola, que é a importância do rigor e da qualidade do ensino e da avaliação na cooperação jurídica. Portanto, aquilo que nos interessa verdadeiramente é contribuir para que os alunos, aqui mestrandos, doutorandos, pós-graduados, adquiram competências e não
obtenham um diploma. Aquilo que é mais importante quando desenvolvemos atividades de cooperação é realmente contribuir para a formação dos destinatários, é que adquiram as competências necessárias em resultado dessa formação e não propriamente que haja um diploma. E esta nossa ideia de ser exigentes e de ser rigorosos está absolutamente validada com 30 anos de cooperação na Guiné-Bissau e em Moçambique e quase 20 anos em Angola. E, portanto, o que nós procuramos é encontrar um equilíbrio entre as necessidades de formar quadros para as universidades e, simultaneamente, disponibilizar a formação para juristas que pretendem manter-se atualizados. E, portanto, isto é fundamentalmente a questão da aprendizagem ao longo da vida. Portanto, aquela ideia de que se tirava o curso de Direito, se obtinha a licenciatura e se ficava com formação para toda a vida, é uma ideia desatualizada, desatualizadíssima, fazia sentido há 50 anos atrás, não faz sentido nenhum hoje. E, portanto, aquilo que nós tentamos com a nossa formação pós-graduada é contribuir para esta aprendizagem ao longo da vida. Mas é identicamente essencial para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e para o Instituto de Cooperação Jurídica não criar falsas expectativas naqueles que se inscrevem para a obtenção de um grau académico. Portanto, nós não estamos interessados em gerar estatísticas, em dizer que se formaram X mestres, X doutores, X licenciados. Aquilo que nos interessa é que estes licenciados, estes mestres, estes doutores tenham uma formação jurídica adequada. E, portanto, nesse sentido, é preciso ser rigoroso na seleção para admissão a mestrados e doutoramentos, é preciso ser rigoroso na avaliação dos mestrados e dos doutorandos nas partes escolares do mestrado e do doutoramento e na admissão à preparação de dissertações de mestrado e doutoramento. E aqui devo dizer que esta exigência é uma exigência que não pomos apenas na cooperação jurídica, é uma exigência que pomos na própria casa. O meu antecessor na cooperação jurídica, o professor Dário Moura Vicente, que agora é o presidente do Conselho Científico, tem realmente levado esse rigor para a faculdade, de tal maneira que nos últimos ano e meio, 2/3 das teses de doutoramento que foram apresentadas não foram aprovadas. E, portanto, 1/3 das teses de doutoramento, e estamos a falar de 80 teses de doutoramento. Portanto, no último ano e meio, dessas 80 teses de doutoramento que esperavam marcação, 1/3 esteve em condições de ser aprovada, 2/3, na maior parte dos casos, teve que ser reformulada. E, portanto, para nós, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Instituto de Cooperação Jurídica, a exigência e o rigor implica que também se tenha em consideração os condicionamentos dos estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutoramento no acesso a materiais e bibliografia. Isto é uma das nossas maiores preocupações neste momento, é como criar as condições para que os estudantes de mestrado e doutoramento tenham acesso aos materiais, à bibliografia, e, portanto, uma das nossas maiores preocupações neste momento é como é que nós podemos digitalizar, naquilo que é possível, este acesso aos materiais de ensino e à literatura jurídica disponível. Mas, em qualquer caso, o essencial aqui que eu vos queria deixar é: nós estamos abertos à cooperação em todas as áreas que entendam que são úteis para a formação de juristas em Angola, com este sublinhado fundamental. Só vale a pena fazer com rigor e sem criar expectativas que sejam desajustadas por parte dos candidatos. E, portanto, renovo os meus agradecimentos pelo convite para participar neste encontro e muito obrigado pela vossa atenção a esta minha intervenção. Muito obrigado.